aqui nessa noite. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém. Glória a Deus. E nós estamos aqui nesse nosso terceiro dia desse tempo de realinhamento profético. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Interessante que quando nós falamos de um tempo de vinho novo, há uma expectativa desse mover na nossa direção. E o vinho, ele representa exatamente a unção do Espírito que já está pronta. E aquilo que o Espírito Santo ele derrama sobre nós, ele tem esse mesmo efeito de um vinho novo, ele se expande. Ele não é algo estático, ele é algo que se expande. E Jesus nos adverte que o segredo para nós recebermos vinho novo é preparar os odres. Toque em você e diga: eu preciso ser um odre novo. Porque se a gente não se prepara, perde o odre e perde o vinho. Algo que eu quero lhe falar nessa noite: o vinho novo virá. Amém? O vinho novo virá. Amém? O vinho novo está chegando. Agora nós precisamos nos renovar. A gente não pode experimentar coisas novas com perspectivas antigas. A gente não pode ter experiências novas vivendo das mesmas situações velhas. Então, tem que haver um tempo de preparação e esse momento de realinhamento, o que nós vamos viver final de semana que vem, onde Deus ele está trabalhando em nós como igreja, a nossa vida como igreja, nossa vida pessoal, para que a gente possa realmente nos preparar para receber esse novo de Deus. Quantos aqui querem viver esse novo de Deus? Então nós precisamos realmente desse renovar. O apóstolo Paulo ele fala aos Romanos no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisamos mudar o nosso jeito, isso se chama metanoia. Temos que passar por esse processo de mudança para podermos receber aquilo que Deus está preparando para a gente. E eu não tenho dúvida de que 2020 será tempo de vinho novo na vida dessa igreja. Eu não tenho dúvida de que eu já posso ouvir o barulho das chuvas de Deus chegando, do avivamento chegando, a glória de Deus chegando. E é por isso que esse texto de Isaías 40, ele é uma chamada para nós, porque o Senhor está dizendo: eu estou indo, agora vocês se preparem. Toque em quem está do seu lado e diga: é tempo de nos preparar. Amém? É tempo de nos preparar. E nós somos preparados através de cura, libertação e de encher-se da palavra de Deus. E ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E falai ao coração de Jerusalém, e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa, e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade já foi expiada, e que ela recebeu da mão de Yahvé a retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para o Senhor Yahvé. Na estepe, aplanai uma vereda para o vosso Deus. Sejam entulhados todo o vale, e todos os montes e colinas sejam aplanados. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. Versículo 5. E a glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos a contemplarão, porque a boca do Senhor o disse e vai acontecer. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias.
Aplauda mais forte, ele diga: eu aguardo. Amém. Eu aguardo. E é exatamente dentro desse contexto que nós queremos iniciar essa última ministração desses 3 dias com esse tema: chegou a nossa restauração. Chegou a nossa restauração. Chegou a nossa, fala bem alto, chegou a nossa restauração. Chegou a minha restauração. Diga bem alto: chegou a minha hora, a minha vez, a minha restauração. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Faça a oração que está aí no seu coração. Converse com o Senhor nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer. Te louvamos porque a tua presença é real aqui nesse lugar. A tua glória, ela já está aqui nesse lugar. Os céus estão abertos. O teu povo está sedento. O teu povo está faminto. O teu povo está desejoso. O teu povo está aqui, ó Deus, te buscando. E eu sei que esta noite a tua glória nos envolve de uma forma poderosa. E nós seremos não apenas impactados, mas transformados para receber o teu vinho novo. Senhor, o teu Espírito é quem faz tudo isso. E nós aguardamos e esperamos que esta noite o Senhor possa virar uma chave na vida de cada um aqui nesta igreja. E algo novo seja desatado na vida de cada um de nós. Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. E assim como quando Jesus recebeu aqueles pães, eram tão poucos para tanta necessidade. Mas quando foram colocados nas mãos de Jesus, eles foram multiplicados. Assim eu me coloco nas tuas mãos, porque sei que sou tão pouco diante de tantas necessidades aqui. Mas nas tuas mãos eu sei que algo pode ser multiplicado e a tua bênção alcançar o coração do teu povo. Usa-me para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Chegou o tempo da nossa restauração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 41 a 46. Esse era um tempo muito difícil. Israel estava vivendo um tempo de apostasia. É bom que nós lembremos que nesse tempo o rei Acabe havia se casado com uma mulher chamada Jezabel. E ele introduziu para dentro de Israel o culto a Baal. Ele trouxe para dentro de Israel a idolatria. Ele trouxe para dentro de Israel costumes que levaram o povo a desviar-se do Senhor, virar as costas para Deus. Nesse contexto, todos os profetas do Senhor foram banidos. E lembrando que naqueles dias, o Senhor estava trazendo uma linhagem profética para trazer de volta o coração do povo. Mas naqueles dias de Acabe e Jezabel, os profetas do Senhor haviam sido colocados de lado, a ponto de Obadias ter que esconder 100 profetas em grupos de 50 para que não fossem mortos. A palavra de Deus, ela não era pregada, porque agora a única palavra que encontrava guarida era aquela que o povo queria ouvir e não aquilo que o povo precisava ouvir. Olhe para mim, há um momento em que muitas pessoas, e o apóstolo Paulo, ele fala isso de uma forma muito contundente, escrevendo a Timóteo, ele diz que chegariam dias que os homens não suportariam a sã doutrina, e se acercando de seus próprios desejos, para ouvirem não aquilo que precisam, mas aquilo que querem. Nós temos vivido ultimamente isso, a internet está ali à disposição. Você tem pregadores para todos os níveis. Num clique você escuta o que você quer e não o que você precisa.
E muitas vezes, quando você está aqui na casa do Senhor, quando você está aqui no mundo real, quando você está aqui na vida real, que a palavra vem ao encontro daquilo que você precisa, você tem virado as costas. E esses são caminhos que possibilitam ou abrem a porta para um esfriamento. Por quê? Porque vão afastando a glória de Deus. Esse é um caminho de esterilidade. E esse é o contexto desse texto. Israel, o reino do norte, estava vivendo um tempo de apostasia. Agora, o culto a Baal, o culto a Aserá, ele tinha toda uma preparação. Quase 750 profetas eram dedicados a esse culto. O rei dava guarida, a rainha era sacerdotisa, e o povo agora virou as costas para Yahvé. No meio disso tudo, Deus chama Elias. E quando Deus chama Elias, a gente, quando vê a vida de Elias, não há nenhuma menção de quem ele é filho, apenas diz que ele é um tesbita de Gileade, porque não importa de onde o profeta vem, mas o que importa é a unção que está sobre a vida dele. O que importa é a glória de Deus que está na vida dele. O que importa é a palavra que está na boca dele. Porque se o profeta não contamina a sua voz profética, ele é boca de Deus. Em Isaías, no capítulo 6, o profeta, boca de Deus, tinha contaminado a sua voz profética até o dia que ele entra na tenda, no templo, no encontro com Deus, e ele vê a glória de Deus, e ele olha para ele e ele diz: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora, qual é o instrumento profético de um profeta? É a boca. E se a boca do profeta está contaminado, não tem voz de Deus. Não há voz de Deus. Esse homem, ele diz: o meu instrumento profético está contaminado. E Deus diz: não tem problema, eu sou o Deus da restauração, e hoje eu curo a tua voz profética. Escute, o mesmo Deus está aqui hoje. Eu não sei o que você tem vivido, mas o Deus que te escolheu, ele diz: hoje eu te toco, hoje eu te restauro, hoje eu te levanto, porque eu não desisti do que eu tenho através da sua vida. Eu não desisti. Eu não desisti o que eu tenho com você. Em meio a tudo isso, Elias é chamado e o Senhor diz: Elias, diga para Acabe que a terra vai ficar como está o coração deles. Olha só, a gente só se dá conta como nós estamos quando uma crise nos circunda. A gente só se dá conta como está aqui dentro quando Deus põe para fora e situações difíceis acontecem conosco, para que seja visível o que está aqui dentro. O coração daquele povo estava seco, estéril, sem vida. E Deus disse: Acabe, Elias, fale para Acabe que a terra de Israel vai se tornar nos próximos 3 anos igual está o coração deles. Talvez olhando para o exterior, eles vão conseguir parar para olhar para dentro deles. Talvez olhando para aquilo que está fora, aonde eles vão chegar em alguns momentos que eles não vão ter como mudar. Eles vão olhar para dentro e vão se lembrar que o Deus que restaura lá fora é o mesmo Deus que muda o coração do homem. É o mesmo Deus que transforma todas as coisas. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei como você viveu os últimos anos, mas eu quero lhe dizer que o Deus que muda situações lá fora é o Deus que muda o nosso coração, porque Ele está dizendo: tem um vinho novo chegando, tem algo novo chegando, e eu preciso mudar algumas coisas dentro de vocês. Eu preciso mudar, eu preciso restaurar. Então, é nesse contexto. E a terra passa por
3 anos e meio de seca. Não chove e nem orvalho. Aquela terra depende da chuva serôdia, da chuva temporã. Não tem rios em Israel para irrigar aquela terra. Eles precisam da chuva. A chuva não veio, a miséria chegou. No meio disso tudo, Deus começa a mostrar a glória dele. O profeta vai para o Querite e lá Deus o sustenta, Deus o mantém. Depois Deus o leva para a casa da viúva. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque Deus quer levantar nesses dias provedores aqui nesse lugar. Quantos querem receber essa unção do provedor? Eu vou dar só um spoiler do que nós vamos falar segunda-feira. Quando Elias, ele chega na casa da viúva, o que aquela viúva está precisando? Suprimento. Qual a proposta que Deus faz para ela? Eu quero que você seja supridora. Olha que coisa interessante. Deus diz, eu quero que você seja uma supridora. Eu quero que você seja alguém que transborda. Ela diz, mas eu não tenho nem para mim. Deus diz, eu não estou lhe perguntando. Eu só estou lhe perguntando se você quer se associar no meu projeto. Porque se você quiser se associar no meu projeto, eu mudo a sua história da noite para o dia. Não sei se você está entendendo. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que se associem com Ele. E não há limites do que Deus vai fazer. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? Esse é o segredo. Deus começa a fazer tudo isso. Milagres estão acontecendo na vida do profeta. Mas está tudo acabado em Israel. Milagres estão acontecendo com os profetas guardados e escondidos, mas Israel está totalmente destruído. Chega um momento e Deus disse para o profeta, acabou, agora eu quero começar um novo tempo com o meu povo. Diga para Acabe que o Deus da restauração, Ele vai começar algo novo na vida desse povo. Você não está entendendo? Eu vim aqui hoje para dizer para você que o Deus da restauração está nos chamando para o monte mais alto. Ele está nos chamando para o tempo da intimidade. Porque Ele está dizendo, ei, eu vou começar algo completamente novo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Porque eu sou o Deus que manda fogo e traz de volta a água. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já ouço ruído de chuva abundante. Diga, eu já ouço ruído. Ah, tem chuva de Deus chegando, igreja. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. E ele disse, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez ele disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual o cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Como nós poderíamos descrever os tempos que nós temos vivido? Como você descreveria os últimos 10 anos que você viveu? Dias de vitória ou de derrota? Dias de paz ou dias de guerra? Dias de alegria ou dias de tristeza? Dias de comemoração ou dias de lamentação? Como são esses dias que nós temos vivido?
como tem sido esse tempo que o Senhor, Ele tem dado como oportunidade e nós vivemos muitas vezes do nosso jeito. Uma coisa eu quero dizer para você nesta noite: Deus não precisa de homens para realizar milagres, porque Ele é Deus. Todavia, Ele nos convida a se envolver, porque Ele gosta de trabalhar com gente de atitude de fé, como você e eu. A sua atitude de fé será determinante para uma mudança que está vindo na nossa direção. Como eu falei hoje, o vinho novo vem, mas o odre novo é uma decisão nossa. É uma decisão de cada um de nós. É uma decisão que a gente precisa ter em mente. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus que está sempre fazendo milagres. Ele transforma água em vinho, mas deseja ver servos disponíveis para encher com água os tanques primeiros. Ele abre o mar, mas deseja homens que decidam pisar na água antes. Ele alimenta a multidão, mas deseja ver jovens entregando o seu pão e o seu peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas espera homens que entrem na cova dos leões. Ele multiplica o azeite, mas deseja que você busque as vasilhas vazias. Ele ressuscita o morto, mas espera que homens de fé removam as pedras dos túmulos. Ele quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Ele traz o peixe, mas deseja que você primeiro lance suas redes ao mar. Ele faz chover em tempos de seca, mas deseja que você primeiro tenha atitude de fé e obediência, para que o fogo dele venha e a glória dele retroceda o coração do povo de volta para ele. Assim fez esse homem chamado Elias. Elias, ele, segundo o apóstolo Tiago, diz que era um homem com os mesmos sentimentos que você e eu, mas era um homem de oração de fé, um homem de atitude de fé, um homem que creu na direção de Deus, um homem que não titubeou diante das circunstâncias, um homem que foi até o fim. Quando Deus disse para ele, fala com Acabe, ele falou com Acabe. Quando Deus disse para ele, vai para o Querite que eu vou te sustentar. E qual era a proposta de Deus para Elias no Querite? Eu vou mandar corvos te alimentar. E os corvos vinham, e Elias creu. Quando Deus secou o Querite, agora Deus disse, vai para Sarepta e Sidom, na casa de uma viúva em extrema pobreza, porque lá eu levantei uma mulher provedora. Só um homem de fé para acreditar que uma viúva, agora em estado de miséria, seria uma provedora. Mas ele creu. E em determinado momento Deus disse, agora se apresente a Acabe. Se apresente a Acabe. E diga para Acabe que a chuva vai voltar. Mas primeiramente, marque o encontro no alto da montanha. Chame todo mundo ao Carmelo. E diga para Acabe que se Baal é Deus, ele mande fogo. Porque se ele não é Deus, o Deus de Israel é Deus que manda fogo. E o Deus que manda fogo é o Deus que deve ser servido e adorado. E ali naquele dia, Elias sobe sozinho contra 750 profetas. Mas ele sabe que ele e Deus é maioria diante de todos os desafios. Elias, ele faz esse caminho, a glória de Deus vem, e se nós queremos transformar esses dias que vivemos, em dias de mudanças, em dias de transformação, em dias de restauração, nós precisamos também crer nas promessas de Deus. Nós temos que crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. A palavra que eu falo nesta noite é, você ainda crê nas promessas de Deus? Você ainda confia em cada promessa que Deus fez? Deus havia dito para Elias, Elias, vai chover, fica tranquilo, porque essa seca vem das minhas mãos. Versículo 41, Elias disse, eu já ouço o ruído de abundantes chuvas. Elias creu,
E porque ele creu, ele começou a se engravidar do milagre. Ele começou a se preparar para receber o melhor de Deus. Nós estamos entrando em um novo ano, um ano de expectativas, um ano de promessas, um ano onde Deus está dizendo: eu tenho vinho novo, onde Deus está dizendo: eu tenho novidade para a sua vida. Mas se nós queremos viver essa novidade, nós precisamos ter atitude de fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Em Hebreus, no capítulo 10, o Senhor diz que nós precisamos aguardar, porque aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Espera um pouco, guarda de todo o teu coração, confia nele. Enche o teu coração desta certeza, crer nessa providência milagrosa. Eu já ouço barulho de chuva. Isso significa que aquele que caminha com o Senhor, ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele não se deixa levar por qualquer relatório. Elias tinha um moço trazendo relatórios para ele, dizendo: não tem chuva nenhuma, não tem sinal de chuva. E Elias dizia: volta lá, volta mais uma vez. Por quê? Porque eu já ouço barulho de chuva abundante chegando. Dentro do meu coração, a promessa está tomando vida. Dentro de mim, os milagres estão tomando vida. E é questão de momento que eu verei fora de mim a manifestação desses milagres. Tudo começa dentro de nós. Se a promessa for de Deus, a realização é apenas questão de tempo. Eu vou dizer mais uma vez: se a promessa é de Deus, a realização é questão de tempo. Esse primeiro trimestre, esses primeiros 3 meses, vai começar a acontecer coisas na sua vida. Deus vai começar a preparar algo novo dentro aqui desta igreja. E agora eu falo como profeta: o mover da arca vai entrar aqui nesse lugar. O mover da arca na casa de Obed-edom. 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Esse mover de grande transformação, esse mover de mudanças, que alguém disse: ei, desde que a arca entrou na casa daquele homem, mudou tudo na vida dele, mudou tudo na família dele, mudou tudo. Por quê? Porque a glória de Deus entrou. E quando a glória de Deus entra, tudo muda nas nossas vidas. A glória de Deus está entrando aqui nesse lugar. A glória de Deus está entrando na sua casa. E eu quero lhe dar essa palavra: se é de Deus, é questão de tempo e todo mundo vai começar a ver. Se você quer ver essa transformação acontecendo na sua vida, essa restauração, você precisa ter atitudes diferentes. Primeiro, eu preciso crer nas promessas. Segundo, ter atitudes diferentes. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Os dias de milagres não são automáticos. Eles não acontecem num passe de mágica. Eles precisam ser gerados nos joelhos. Alguém tem que pagar o preço. Deus pode operar milagrosamente, mas você precisa fazer sua parte. Deus pode fazer milagre no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, mas você precisa ter atitudes diferenciadas. Olha que diferença a atitude de Acabe e de Elias. A Bíblia diz que Acabe foi para o banquete, pastor Fábio, e Elias foi botar a cara no pó. Olha que atitude diferente. Alguém no tempo da miséria vai se banquetear, mas tem alguém que crê, e com o joelho no chão, a cara no pó, e se quebrantando diante de Deus, tem mudança chegando para a sua vida. Ainda tem uma geração dos joelhos no chão e que vão trazer mudanças nesses dias. Ainda tem uma geração, sabe, queridos, ainda tem uma geração que diz não para os banquetes, para ficar em tempos como esse aqui. Ainda tem uma geração que diz não para as
festas, que diz não para um monte de coisas, para colocar o joelho no chão. Ainda tem uma geração que sobe no monte e passa a noite com a cara no pó, porque crê que na presença de Deus tem milagres para ser derramados. Ainda tem uma geração do secreto, ainda tem uma geração que ama o Senhor, ainda tem uma geração que define o seu dia nas primeiras horas na presença do Senhor, ainda tem uma geração que abre mão de tudo para ficar com a cara no chão e dizendo: Senhor, tu prometeste, a chuva vai voltar. Ainda tem essa geração. Ainda tem essa geração. E é isso que faz a diferença. Deus está levantando um povo com atitudes diferenciadas. Não basta ser igreja, temos que viver como igreja. Não basta nos reunirmos, temos que ter atitudes diferenciadas. Foram essas atitudes de Elias que gerou o milagre. Foram essas atitudes que trouxeram de volta a chuva. Foram essas atitudes que trouxeram o coração do povo de volta para Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida: seus filhos voltarão para o Senhor, sua família voltará para o Senhor, suas atitudes vão trazer o fogo de Deus, e eles vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nossas atitudes diante de Deus mudam o ambiente ao nosso redor. Que coisa mais linda! Nesses dias, o Senhor tem nos chamado para nos ausentar dos banquetes e para subirmos para os montes, para um banquete com Ele. Tem um banquete de Deus preparado para você, esperando você. Tem uma mesa pronta. Davi disse para Mefibosete: Mefibosete, eu vou restituir tudo para você. Não fique com medo, eu vou restituir todas as coisas. Eu vou te abençoar, eu vou te dar tudo. Mas a coisa mais importante que eu te darei é que tu te sentarás na minha mesa como um dos meus filhos todos os dias. E quando Davi, ele foi expulso do palácio e ele voltou, ele disse: Mefibosete, a maior ausência que eu tive foi que eu sentava na mesa e não olhava a tua cara. Cadê você, Mefibosete? Deixa eu lhe dar uma palavra. Todo dia tem um banquete esperando você. E o Rei dos Reis, ele tem notado se você comparece ou não. Mefibosete disse: Ziba me enganou. Eu não sei quem é que tem enganado você e tirado você dos banquetes, mas hoje eu quero lhe dar uma palavra. O Espírito do Senhor está quebrando esse espírito de encantamento e lhe tirando das mãos de Ziba, lhe tirando das mãos do enganador, porque o banquete que está preparado para você vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história. Você quer viver as promessas de Deus? Corra para a presença de Deus. Vença a passividade. Desenvolva uma vida de intensa oração. Corra para a presença do Senhor. Saia de toda passividade e desenvolva uma vida de intensa oração. Nunca espere ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Nunca. Faça algo diferente, os resultados serão diferentes na sua vida. Você quer ver esse tempo de restauração se tornando uma realidade? Seja perseverante, diga comigo: perseverante. Preciso ter fé, eu preciso ter atitudes diferentes, mas eu tenho que ter perseverança, eu preciso permanecer. E ele disse ao seu servo: sobe, olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E ele disse: volte lá 7 vezes. Ele foi perseverante. Queridos, Elias estava ali orando, e ele dizia para o seu moço: traga o relatório para mim. E o relatório que ele recebia era: está tudo igual. Ele disse: pode voltar, porque o Deus que fez a promessa está mudando algo.
Volte lá de novo. Olha, Elias, eu queria lhe dizer que está tudo igual. Esse é o maior desafio da nossa vida. A gente começa a orar e os relatórios que chegam para nós são que está tudo igual, não mudou nada. Toque em quem está do seu lado, permaneça um pouquinho mais. Hebreus 10 diz, espera só um poucochito mais. Eu gosto dessa tradução, um poucochito mais, porque aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não tenho nele prazer. Nós não somos, porém, daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam. Uma geração perseverante, uma geração que não para diante do primeiro relatório negativo. Volta lá de novo. Volta lá de novo. A quinta vez, volta lá de novo, a sexta vez, não tem nada, Elias, vamos para casa, de jeito nenhum, Deus disse que vai chover, volta lá de novo, e agora ele volta dizendo, tem um sinalzinho, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, então vamos descendo correndo, porque este é o sinal de que a glória de Deus já está vindo sobre nós. Escute, nesses dias, Deus vai quebrar os relatórios negativos, e sinais começarão a aparecer na sua direção. Persevere, 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 permaneça, persevere, porque tem milagres de Deus vindo. Eu já posso ouvir o barulho da chuva chegando. Se essa geração chegou aqui, dê um aplauso bem forte ao Messias. A perseverança abre portas de milagres. Eliseu, ele chegou na casa da sunamita e o filho dela estava morto. Ele falou, põe meu bordão lá em cima. Geazi disse, aconteceu nada. Ele falou, mas vai acontecer. Ela veio buscar milagre. E o milagre vai ter. Ele colocou a boca dele na boca do menino. A mão na mão do menino. O corpo no corpo do menino. E quando completou a perseverança do profeta, a vida de Deus voltou. Persevere. Talvez o diabo já disse para você, seu filho não tem mais jeito, mas eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. Os filhos são herança do Senhor, e o diabo não tem poder sobre a vida das suas gerações. Eles voltarão. Coloque boca na boca, olho no olho, mão na mão, pé no pé, porque vida vai voltar. Deus vai trazer um avivamento dentro da sua casa. Deus vai trazer restauração. A perseverança gera milagres. Quando nós entendemos isso, quando nós esperamos com paciência, quando perseveramos, nós buscamos constantemente e o Senhor se inclina para nós. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Escute, eu venho aqui nesta noite para lhe dizer, seu clamor já foi ouvido pelo Senhor. O seu clamor já foi ouvido pelo Senhor. O seu clamor, eu estou falando de quem está clamando. Eu não estou falando de quem está na passividade. Eu estou falando de quem clama. Quem clama será ouvido. Eu não estou falando de gente que fica passiva, de gente que fica esperando. Eu não estou falando de gente que fica parada. Eu estou lhe dizendo hoje, se levante e comece a clamar. Vá para o Senhor, porque Ele vai te ouvir. Persevere. Aleluia, gostei desse aleluia. Amém, busque constantemente. Obedeça completamente. Porque o Senhor, Ele está trazendo um tempo de restauração. 2020 é um caminho que nós não conhecemos, mas o nosso Deus já o conhece. Quando Israel foi para a terra prometida, eles entraram num caminho que eles não conheciam. Mas Deus disse, eu vou com vocês. Vocês não conhecem esse caminho, mas eu conheço. Deus não disse para eles, estou esperando vocês lá. Eu vou com vocês. A minha presença será com vocês todos os dias.
Deus não disse para nós, Sérgio, eu estou esperando vocês em dezembro. Ele disse, eu vou com vocês, porque eu conheço esse ano. E se vocês aprenderem, comecem a caminhar comigo. Não tem para ninguém. Vocês viverão o melhor tempo que vocês já viveram em toda a vida de vocês. Não tem para ninguém. Vocês viverão o melhor tempo que vocês já viveram. Caminhe comigo. Caminhe crendo. Caminhe perseverando. Caminhe confiando. Porque eu sou o Deus que restaura todas as coisas. Creia nas promessas. Tenha atitudes diferentes. E seja perseverante nessa caminhada com o Senhor. Busque ter um tempo de intimidade com Ele. Um tempo de confiança nele. Porque o mais Ele vai fazer na sua vida. Quantos querem viver esse melhor tempo de Deus? A se colocando em pé, nós vamos orar nesse momento. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Aleluias. Orecomanaias. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero lhe falar algo. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele faz.